Eu estava sozinho, pensando em ti. Então um plano criei, te trazer para mim e assim te revelar quem realmente sou, e amar minhas obras, não importa minha forma, me conhecer através da minha palavra e me amar pela história de redenção, pois eu sou mais que uma luz, sangrando morri, te trazendo ao meu lado. Eu sou Jesus, quero que conheças quem sou. Eu sou Jesus, não importa em qual forma estou, eu sou o que sou. Eu sou Jesus, quero que conheças quem sou, pois eu sou o teu Deus. Um dia 7 anjos vieram ao irmão Brana, revelando os segredos que estavam selados. Vira a foto pra direita, ali está o juiz supremo. Então olhe mais de perto, qual rosto podes ver? Eu sou Jesus, quero que conheças quem sou. Eu sou Jesus, não importa em qual forma estou, eu sou o que sou. Eu sou Jesus, quero que conheças quem sou, pois eu sou teu Deus. Eu te amo, meu Redentor, desci e morri por ti, meu Salvador. breve te levarei Muito em breve, para viver na eternidade. Eu te amo, meu Redentor, desci e morri por ti, meu Salvador. breve te levarei
eu sou teu Deus. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Mais uma vez aqui estamos para mais um programa, a abertura da palavra. Agradecemos ao Senhor por ter nos ajudado, nos abençoado e nos dirigido em tudo. Estamos aqui laboreando neste tempo final, onde estamos no tempo da abertura do livro. Por isso nós abordamos aqui às segundas-feiras sempre um tema relacionado a esta grande abertura da palavra, que não é uma invenção nossa, nem mesmo do irmão Brana, é algo bíblico. Daniel viu algumas visões relacionadas ao tempo do fim e ele não entendeu e foi dito: sela a visão e a profecia, Daniel, porque se cumprirá daqui a muitos, muitos dias. Também João ouviu a voz dos trovões e foi impedido de escrever. E neste tempo, conforme Apocalipse 10, versículo 7, seria o tempo, então, onde o segredo de Deus e os mistérios de Deus seriam revelados. Por isso é o tempo desta abertura da palavra, onde viria uma fé diferente da fé que nossos irmãos do passado tiveram. Como foram valentes, como valentes foram, mas não tiveram este potencial, esta dinâmica para impulsioná-los para o rápido. Não era o tempo, não era a estação. Agora sim, veio um poder, veio uma chuva de ensinamento e logo depois vem a chuva de poder. Neste tempo, as duas chuvas foram derramadas juntas para potencializar a noiva de Cristo, para ela ter o pleno entendimento, não ser enganada por nenhuma das mentiras de Satanás, do engano que agora permeia de uma forma como nunca houve também. Era necessário, então, a verdade absoluta, inteira, vir à terra para o povo de Deus ser arrebatado. E esta verdade, ela veio através de 7 trovões soando. Quando o livro foi aberto, quando os selos foram desatados, estes trovões rugiram. Então, com este pequeno início, nós estamos cumprimentando a todos que nos acompanham em nome do Senhor Jesus Cristo. Também sempre gostamos de salientar aqueles que fazem questão de notificar sua participação e sempre temos até mesmo nobres, pastores, ministros, homens de Deus que acompanham. Isso coloca mais peso, compromisso em nossos ombros, mas somos uma equipe, somos um time, somos um exército. Alguns atacam pelo meio, outros pelos flancos, outros um pouco mais na retaguarda, espreitando o inimigo em qualquer lugar, mas vamos de fé em fé, de glória em glória, de etapa em etapa, até a última curva do caminho ser então feita e vamos descansar. Nós queremos, neste programa, mais uma vez, nos voltar para o assunto dos selos. Hoje é o 20º trabalho sobre os selos e do 7º selo, hoje é o 5º trabalho, o 5º programa, viemos falando, abordando alguns tópicos. Certamente vamos gastar ainda muitos programas para cobrir alguns terrenos. E tudo que falamos da palavra nesse tempo tem a ver com o 7º selo, porque, expressão do irmão Brana, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Mas, de maneira direta, como estamos fazendo aqui nesses trabalhos, nós vamos, não sei quantos mais, porque não temos tudo programado, conforme o Senhor vai nos dirigindo, e fica um pouco de material de um trabalho para o outro, e assim vamos prosseguindo. Hoje vamos para o 5º trabalho sobre o 7º selo. Mais 15 tivemos na abordagem dos selos desde Deus em simplicidade. E temos recebido incentivo de irmãos, irmãs, ministros de tantos lugares e depositamos isso aos pés de Cristo. Toda honra e toda glória pertence a Ele. Ele nos permite
fazer parte desse trabalho neste tempo. Para nós é prazeroso, é maravilhoso estarmos executando, desenvolvendo esta classe de trabalho aqui. Vamos abordar hoje sobre o 7º selo escondido entre as trombetas. Bom, um passo um pouquinho além daquilo que estamos tratando, mas foi desta forma que nos foi apresentada a palavra pelo 7º mensageiro. Nós vamos orar, abrir nossas Bíblias em Apocalipse 7 e vamos ler duas escrituras iniciais, Apocalipse 7 e Apocalipse 8. Querido Deus, aqui estamos, Pai, com a Tua permissão. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado até aqui. Sabemos que é um grande compromisso, Senhor, falar destas grandes coisas, ó Pai. E eu peço que o Senhor, mais uma vez, esteja comigo. Não me deixe pisar fora, Senhor, daquele trilho que o Senhor estabeleceu, onde nosso profeta pisou, onde muitos homens, debaixo desta mesma comissão, têm pisado. Somos um dos tais e queremos dar a nossa parcela de contribuição para o Teu reino, para este trabalho, e pedimos a Tua ajuda em tudo, a Tua direção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos a Apocalipse capítulo 7 e depois Apocalipse 8. Apocalipse 7, os 4 primeiros versículos. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Amém. Louvado é o nome do Senhor. O 7º selo, ele acontece em um tempo de angústia, em um tempo de aflição. Bom, estamos vendo já por todos estes programas que o 7º selo está em pleno desenvolvimento. Ele teve o seu início com um alarido, com a abertura dos selos, a voz dos trovões, o cumprimento daquelas visões que o irmão Branham teve. O 7º selo, ele tem o seu clímax maior no arrebatamento, na transformação de corpos, no rapto da igreja, porque, ora, o 7º selo, ele abrange muita coisa, mas ele tem diretamente seu cumprimento com a segunda vinda de Cristo. E o 7º selo, este desenrolar, esse desenvolver dos fatos dentro do 7º selo, é realmente num tempo difícil na terra, um tempo de angústia. O 7º selo, ele vem para tirar a noiva. O irmão Branham usa a palavra caos na terra. O 7º selo, o irmão Branham também usa a expressão de Romeu colocando uma escada para que Julieta, naquele romance, daquele drama, ela possa ser raptada. No alarido, ele disse, nós lemos aqui em um dos programas, ele está chamando sua atenção e ele está colocando a escada. E este alarido, esta voz de alarido, de chamamento, que nos coloca então na plataforma de rapto. Isto acontece em um tempo de dificuldade na terra, um tempo de guerras, um tempo de aflição, um tempo de escuridão.
O irmão Branham, quando pregou a mensagem O Arrebatamento, estranhamente para a mente de um pregador comum, ele usou Salmo capítulo 27, onde Davi disse: esconda-me no dia da adversidade, porque no dia da adversidade tu me esconderás em teu pavilhão, um lugar de refúgio, um lugar de segurança. Então, é um tempo da adversidade, um tempo de angústia, um tempo de juízo sobre a terra, um tempo de vingança, um tempo de cumprimento de tantas coisas devido à incredulidade que o homem teve em cada etapa, em cada dispensação, em cada mensageiro que foi enviado e foi rejeitado. Somente um pequeno número aceitou o que Paulo tinha para dizer: Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e mesmo William Branham, quando foi aos pentecostais. Foi acumulando esta carga de juízo. E quando chega o tempo de a taça dos amorreus, a taça da iniquidade, começar a derramar, Deus providencia um lugar de escape, um lugar de refúgio, como aquela florzinha branca debaixo da rocha, lá no tempo da guerra que o capelão contou para o irmão Branham. Tanta coisa nos vem à mente quando começamos a falar destas coisas. O sétimo selo acontece em um tempo onde as trombetas estão acontecendo. Trombeta não é outra coisa senão um distúrbio. O irmão Branham fala na mensagem Primeiro Selo, ali no parágrafo 135, ele fala declaradamente: trombeta na Bíblia é distúrbio político, é guerra, é situação de uma parcela de juízo, de praga, um juízo temporário e em partes que cai sobre a terra devido à rejeição da palavra. Primeiro Deus envia a graça, Deus envia a misericórdia e Deus sela aqueles que receberam a graça, a misericórdia em seu dia e derrama uma parcela de juízo. Isso vem aumentando, chegamos aqui num tempo onde vimos em programas passados, quando estudamos sobre o sexto selo, que todas as trombetas soam sobre o sexto selo. E a Segunda Guerra Mundial, ela é a sexta trombeta. Então, tanto juízo já caiu sobre a Terra, sobre o ecossistema, a Terra, a atmosfera, as fontes de águas doces e os rios e o mar. Tanto juízo já caiu sobre a Terra devido à rejeição da palavra. Agora, seria assunto para um outro programa, mas estas trombetas, estes juízos que caem, estas trombetas que soam, estas guerras, estes distúrbios, como temos agora. O start para a Terceira Guerra Mundial, ele foi acionado, ele disparou. Está aí, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Está acontecendo no campo do país da Ucrânia, mas, na verdade, aquela é uma guerra mundial já, porque é uma guerra da Rússia com a União Europeia, com os Estados Unidos, e como que os países estão se aliando e fazendo seus alinhamentos, e como que rapidamente, depois da pandemia, estas coisas tomaram lugar, porque o homem rejeitou a palavra, rejeitou a misericórdia. Veja o que se tornaram as denominações e como se envolveram na política e tudo mais, e o homem começa a ir de acordo com a mente satânica, com os pensamentos de Lúcifer. Por isto é o Deus desta era maligna, é a era do Éden satânico. Bom, tanta coisa podemos dizer, mas queremos nos concentrar que estes selos e propriamente o sétimo selo acontece entre estas trombetas. Nós temos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 9 de Apocalipse, temos duas trombetas soando, a quinta e a sexta trombeta. A quinta trombeta, ela tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, que também é chamado na Bíblia de o primeiro ai.
Também no capítulo 9 de Apocalipse, nós temos o registro da sexta trombeta, que equivale à Segunda Guerra Mundial, que é o segundo ai. Então, em Apocalipse 8, nós temos as 4 primeiras trombetas. Em Apocalipse 9, repetindo, nós temos as 2 grandes trombetas de juízo, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Se em Apocalipse 9 estão as 2 grandes guerras, a primeira e a segunda, bom, a Terceira Guerra Mundial está onde? Está no próximo capítulo, Apocalipse 10? Não, está em Apocalipse 11. Por quê? Em Apocalipse 10 está o anjo forte descendo do céu, as 7 vozes dos 7 trovões, que é Apocalipse 10, como vimos. Apocalipse 10 é o 7º selo, como vimos aqui em programas passados. Então, o que eu estou trazendo aqui para nós meditarmos nesta noite? Que o 7º selo está acontecendo entre as trombetas. Apocalipse 9, segunda ou Primeira e Segunda Guerra Mundial. Apocalipse 11 está a Terceira Guerra Mundial, a 7ª trombeta. No meio, entre isso, está Apocalipse 10. Cristo descendo para raptar sua esposa, sua noiva. Apocalipse 10 é o 7º selo. Agora, eu quero ler aqui na mensagem Dores de Parto, o irmão Brana falando um pouquinho sobre estas guerras. Deixa eu tomar as palavras do profeta para nós fundamentar o que estamos falando aqui. Parágrafo 89, 90 e 91 de Dores de Parto. A Primeira Guerra Mundial mostrou grandes dores de parto. Ela mostrou uma das primeiras dores de parto dela entrando em trabalho. Da terra, está falando da terra. Porque, como nós temos a nossa redenção, a terra também tem a sua redenção. Por causa daquele tempo para ela, nós produzimos as bombas, nós aqui os homens, né? Produzimos as bombas e tínhamos metralhadoras e gás venenoso. E vocês se lembram, talvez muitos de vocês não consigam. Eu era um garotinho de 8 anos de idade, mas lembro-me deles falando deste gás de mostarda e cloro e coisas tais. Como simplesmente, parece que ele simplesmente começaria e diziam, ele queimaria totalmente a terra inteira. Ele mataria todos. Bem, poderia haver uma ruptura disso. Simplesmente os ventos o soprarem de lado a lado da terra. E como todos estavam morrendo de medo dessa grande arma de gás venenoso, a terra passou, teve suas primeiras dores de parto. E nós verificamos agora, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e suas dores foram muito maiores e mais terrível o tempo todo, as dores de parto da terra. Ela quase teve de ceder durante o tempo da bomba atômica, porque ela destruiria uma cidade inteira. Foi muito maior do que as dores da Primeira Guerra Mundial, de destruição para a terra. Agora, ela sabe que seu tempo de dar à luz está próximo. Essa é a razão porque ela está tão nervosa, ela, a terra. Porque a Bíblia diz que a terra entraria como uma mulher parturiente, em dores de parto. Por isso ela está tão nervosa, perturbada como está. É porque há uma bomba de hidrogênio e mísseis do ar que poderiam destruir o mundo inteiro. Uma nação está com medo da outra. Não importa quão pequena ela seja. Elas têm esses mísseis que afirmam simplesmente um deles, eles podem dirigi-los pelas estrelas e deixá-los cair em qualquer lugar no mundo que queiram. E o irmão Brana vem falando sobre essas dores de parto, sobre estas guerras. E no meio disto é que acontece o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja. Foi no meio disso tudo que aconteceu o alarido,
quando Deus chamou aquele menino, quando falou nunca bebas, nunca fume, nunca corrompa teu corpo, quando um jovenzinho, um ministro, batizando lá no Rio Ohio, quando o anjo do Senhor se encontrou com ele no final da Segunda Guerra, tudo isso acontecendo na terra, estes distúrbios. Agora nós vamos chegar num ponto e vamos saber que Deus tem um objetivo e essas coisas, estas guerras, estas trombetas estão acontecendo devido à rejeição da palavra. Agora Deus vai fazer com que essas trombetas, com que estas guerras levem os judeus de volta para a Palestina, os empurrem para a terra natal, porque Deus já está com o seu 7º mensageiro aqui. Lá em 7 de maio de 1946, lá na caverna, quando já estava sendo lavrado ali as determinações pós-Segunda Guerra Mundial e os judeus sendo, de certa forma, auxiliados para que pudessem, então, com algum tipo de ajuda, voltarem para a sua terra, mesmo que os antigos inimigos estavam lá e não querendo isso, tanto é que foram contra eles rapidamente os egípcios, os árabes e os palestinos estão até hoje lá jogando mísseis sobre Israel, mas vimos que neste tempo, entre a Segunda Guerra Mundial e a terceira que está aí para frente, Deus apresenta o 7º selo para a igreja, para que ela pudesse obter forças, potência, poder para ser arrebatada. Além da fé de cura divina, além da fé que nossos irmãos do passado tiveram em sua bravura, agora é uma fé de um nível mais elevado, para que produza a fé de arrebatamento. Eu vou aqui no 7º selo, parágrafo 77. Nós lemos assim, porque o irmão Brano vai citar sobre Apocalipse 8, que nós fizemos leitura, muitas vezes já fizemos, que não existe nada ali, e havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Aí o profeta diz, agora, o capítulo 8 revela a cena do 7º selo, onde nada mais é revelado. Agora, nada. Não é revelado no sétimo selo. Agora, não tem nada a ver com o capítulo 7 de Apocalipse. Sua revelação do 7º selo é perfeitamente muda. E se somente tivesse tempo, tentarei apresentar alguns destes versículos para lhes mostrar. Por que eu li esse parágrafo aqui? Porque o irmão Brano usou a expressão. O capítulo 8 não revela nada, só fala de um silêncio. E ele diz, mostra a cena do 7º selo. Agora, Apocalipse 8, 1 é aquele silêncio. Mas o restante de todo o capítulo de Apocalipse 8, do 2 até o 13, está falando destas trombetas. Então, estas trombetas estão acontecendo exatamente neste período. Ainda quero ir no 7º selo, no 79 agora. Fizemos leitura o 77, agora vamos no 79, porque diz assim, estes selos vieram se desenrolando, não podem se lembrar de hoje de manhã, mencionando estas coisas? E observem, esta noite, mencionando-as, e verifica-se que quando chega a esse 7º selo, ela interrompe. O irmão Brana estalou o dedo uma vez assim. Jesus Cristo, falando ele próprio, falou do tempo do fim. Ou seja, o que o irmão Brana está dizendo? Que cada selo tem ali um símbolo, um cavalo branco, um cavalo vermelho, um amarelo, as almas debaixo do altar, um grande terremoto. Quando chega no 7º, não existe nada, a não ser um silêncio. Daí ele diz, Jesus Cristo falando, agora está falando de Jesus lá em São Mateus 24, ele próprio falou do tempo do fim, e quando ele chegou, falou todos os 6 selos. Quando chegou ao 7º, ele parou, aí está. Veja, é uma grande coisa. Agora,
Agora nós vamos falar aqui agora sobre este capítulo 7, só por um minuto, para de certo modo fazer ligação entre o sexto e o sétimo selo. Porque esse é o único material que temos para continuar agora mesmo. É o sexto, entre o sexto e o sétimo selo, é o chamado para Israel sair. Agora, parece que o irmão Branham confundiu as coisas, parece que ele não está conectando uma coisa com outra, parece que ele disse algo que não tem muito sentido, mas olha o que ele disse. Ele sai de Apocalipse 8, ele vai para Apocalipse 7 e diz assim: em Apocalipse 8 não temos nada. É claro que abordamos também quando ele foi para Apocalipse 10, mas agora vamos seguir ele por essa trilha de revelação. Ele está dizendo, lá não tem nada. Ele vai para Apocalipse 7 e diz, é o único material que temos para continuar. E ele diz, é o chamado para Israel sair. Bom, vamos ver por que o irmão Branham fez essa declaração. O único material que nós temos para prosseguir para este sétimo selo está em Apocalipse 7. Quando nós vamos em Apocalipse 7, que fizemos leitura, é Deus tratando diretamente com Israel. Agora, há um segredo aqui, e com a ajuda do Senhor vamos bater em alguns pontos sobressalentes. Apocalipse 7 mostra o processo que Deus usou para tratar com Israel. O processo que Deus usou para tratar com Israel. Quando o irmão Branham vai pregar o sétimo selo, se você observar, ele começa a falar de Israel, dos 144.000, de Moisés e Elias. Bom, ele não deveria falar do sétimo selo, porque ele está voltando a falar o que ele falou já na noite passada, quando no sexto selo, falando do selamento dos 144.000 e daquelas interrupções tão abruptas que veio sobre a terra, o sol não dando sua luz e as estrelas caindo do céu. Agora veja só. Na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 155, isto aqui é uma chave muito grande. Eu vou ler só a parte A do parágrafo. Observe agora exatamente a continuidade da Escritura, exatamente a mesma. Sob a sétima trombeta, é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Então, o que Deus faz com Israel, Ele faz com sua igreja. O que Deus faz e fez e está fazendo com sua igreja, os parâmetros que Ele usa, os fundamentos que Ele usa, a maneira de Ele agir, é a mesma que Ele vai usar com Israel, porque Deus nunca muda seu parecer a respeito de sua palavra. Porque, vamos aqui um pouquinho em Apocalipse 7. Apocalipse 7, o versículo 1, está falando dos 4 ventos que estavam soprando sobre a terra. Estes 4 ventos, o irmão Branham diz que são ventos de guerra. Foram exatamente estas guerras mundiais que foi permitido vir sobre a terra, que se desenrolou sobre a terra, estes ventos. O que diz aqui? Eu tenho uma citação, mas nós vamos agora mesmo para Apocalipse 7, e depois, mais uma vez para Apocalipse 7, né? E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra.
esses 4 anjos foi dado poder para eles destruírem a terra. Estes anjos não são anjos do céu, são anjos do inferno. Porque aqui nesse tempo, o poço do abismo já foi aberto e saíram aqueles 200 milhões de demônios. Então, estes anjos aprendemos que trombeta tem a ver com distúrbio político. Estes anjos, eles vieram na linha da política. Eles vieram com a palavra que está em moda agora aqui, nazismo, fascismo, comunismo e como que é a linha dos consumistas? O capitalismo, obrigado. Então, estes segmentos batizaram a terra, batizaram os poderosos da terra. Estes 4 ventos, nestas brabas peleias aqui, estavam vindo, a Primeira Guerra Mundial, os distúrbios que houve, as tendências, as linhas políticas, e depois a Segunda Guerra Mundial rapidamente acontecendo, depois de pouquíssimos anos, vindo sobre a terra outra dor de parto da terra. E o que aconteceu na Primeira Guerra? Quantas mães perderam seus filhos? Quantas esposas ficaram viúvas? Quantas famílias chorando? Quanta morte, quanta destruição nas cidades, nos campos, trazendo fome, todo tipo de sorte. O irmão Branham chega a dizer que se Deus não parasse aquela guerra, a Primeira Guerra Mundial, eles iam trazer o Armagedon antes do tempo. Então o profeta diz que esta guerra foi detida. Ele fala exatamente quando que a Primeira Guerra terminou? No dia 11 do mês 11, às 11 horas da manhã de 1918, estou certo? Agora, aqui no primeiro versículo de Apocalipse capítulo 7, estão 2 guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Olha, eu disse muita coisa agora. No capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 1, que você tem aí na sua tela, existem 2 guerras mundiais. Não aparece ali, mas Deus está chamando um menino para o ministério, Deus está cuidando dele para que não fumasse, não bebesse, não corrompesse seu corpo. Ele está batizando aquelas pessoas lá no Rio Ohio em 1933 e está tendo muitas e muitas e muitas experiências, porque ele sairia com uma mensagem. E esta mensagem era a mensagem do rei. Sairia com o alarido. E como vimos aqui, o 7º selo tem a ver com o alarido, a voz dos 7 trovões. Então, no versículo 1 de Apocalipse, capítulo 7, estão 2 guerras mundiais. Aí chega no versículo 2, diz: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Agora nós sabemos que o que acontece com Israel sob a 7ª trombeta, e antes que alguém fique com alguma interrogação, uma trombeta tem muitos significados. Uma trombeta, ela anuncia uma guerra, uma trombeta reúne o povo, uma trombeta proclama liberdade, uma trombeta chama para uma festa, uma trombeta anuncia alguém importante. Então, o que a 7ª trombeta, no tocante da anunciação do Evangelho para a libertação deles, das tradições e dos jugos judaicos, o que a 7ª trombeta é para Israel, o 7º selo foi para os gentios. A mesma coisa. Então nós vimos aqui: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente,
e que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E daí no versículo 4 começa a falar: e eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Quando esta guerra é travada, e diz: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Tem um detalhe aqui, né? Está ali, né? No versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Este anjo que subiu do lado do sol nascente é Jesus Cristo em forma de palavra. Ele vai se apresentar aos seus irmãos, os judeus. Por que é do lado do sol nascente? O lado do sol nascente é o Oriente. Este anjo, ele se apresentou aqui também do lado do sol poente, ali na montanha pôr do sol. Ele apareceu ali, ele mostrou o seu rosto com 7 anjos formando sua cabeleira e sua barba, manifestou-se a nós através de um profeta. Este profeta foi o mensageiro do 7º selo. Através de nós conhecer esta palavra, nos trouxe redenção, vivificação, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Isso aconteceu aqui conosco, do lado do sol poente, no entardecer, no monte pôr do sol, no oeste do mundo, no ocidente. Mas agora, em Apocalipse 7, tem a ver com os 144.000. Bom, o curioso é nós lembrar, enquanto estamos falando essas coisas, que o irmão Brana disse que é o único material que nós temos para dar prosseguimento ao 7º selo. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Então, é Deus descendo para tratar com seus irmãos, como José levou sua noiva para o palácio e agora está tratando com seus irmãos. E tinha o selo do Deus vivo. E se isso está acontecendo, já é por ocasião do período dos 3 anos e meio de grande tribulação. Mas, assim como a Primeira Guerra Mundial foi travada, a Segunda Guerra Mundial foi travada, Deus não permitiu que prosseguisse, a Terceira Guerra Mundial não se desencadeia antes que os 144.000 sejam selados. Através do ouvir da palavra, receberão o batismo do Espírito Santo como nós recebemos. Deixa eu ir no Velho Testamento, em Números, capítulo 10. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Números 10 nós temos aí? Isso, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Amém. Essas 2 trombetas, elas serviam para reunir o povo, para que o povo se reunisse num lugar. 2 trombetas de prata. Essas 2 trombetas de prata, e prata tem a ver com redenção. Elas sopravam, elas soavam, elas davam seu som, os trombeteiros soavam aquelas trombetas de prata
para reunir Israel num lugar, para algo, para que os sacerdotes, para que Moisés, para que Arão falasse com o povo. Aquelas trombetas de prata, aqui no livro de Números, tem a ver com as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, que levaram Israel para a Palestina, levaram Israel para a Judéia, para que eles, e lá estão, para que eles lá ouvissem o que o Senhor tem a dizer. Porque essas trombetas aqui de Números, essas trombetas é para pôr Israel em movimento. Duas trombetas. Agora deixa eu ir aqui, mais uma vez, na mensagem do 7º selo, parágrafo 153. Aqui temos. Muito bem, agora vejamos se está certo ou não. Abramos em Mateus e busquemos aqui e verifiquemos se não podemos encontrar alguma coisinha a respeito em algum lugar. Eu creio agora que estou certo. Não tenho anotado aqui, mas agora mesmo me veio à mente. Tomemos no final o versículo 30, onde chegamos ontem à noite, e o final do 6º selo no versículo 30. Agora leiamos isso e vejamos agora até onde chegamos. O versículo 31, está vendo? Verão o Filho do Homem vindo em glória. Agora o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos sairão. O que é isto? E o período da tribulação. Deus chamará seus escolhidos, que são os judeus, durante esse tempo, os escolhidos. A Bíblia fala disso, Paulo fala disso. Segundo a eleição, haverá 144.000, segundo a eleição, que crerão na mensagem, dentre literalmente milhões que estarão lá. Havia milhões na Palestina nos dias da profecia de Elias, e 7.000 foram salvos dentre milhões. Agora, segundo a eleição, onde milhões de judeus estão se reunindo na terra natal, tornou-se uma nação. Haverá milhões lá, mas somente 144.000 eleitos serão tomados. Eles ouvirão a mensagem. É a mesma coisa na igreja gentia. Há uma noiva e ela é eleita, e ele será chamado segundo a eleição. Note, tudo isto tipifica a igreja perfeitamente, os crentes eleitos. Outros não creem, pode-se notar. Diga a um homem a verdade e deixe que seja provada pela palavra e então vindicada. Ele diz, não creio nisso. Você pode simplesmente deixar. Eu fui um pouquinho adiante aqui, né? Eu li um parágrafo a mais. Agora, nós temos uma citação do profeta, eu acho que está por aqui. Eu não sei se eu marquei ela aqui para ler, e se eu não marquei, eu vou aqui rapidamente, porque o irmão Branham, ele leu aqui a Escritura, onde enviaria seus anjos com rijo clamor de trombeta, e onde ele diz assim, veja, ele enviaria seus anjos, 2 deles. Pastor Eze, você pode procurar para mim? Eu acabei não anotando aqui exatamente o lugar. Onde o irmão Branham diz, 2 deles, ele enviará seus anjos. E ele diz, 2 deles. E eu realmente li a Escritura, referente a isso aqui na mensagem, mas não apareceu esta citação. Até o final ali nós vamos recorrer a ela. Então, o que nós temos aqui? Veja, primeiramente, as trombetas levaram Israel para a terra. E propriamente a 5ª trombeta e a 6ª trombeta.
E eles estão lá hoje na terra. Mas essas trombetas que levaram eles para lá, como aquelas trombetas de prata que reunia Israel, não declarava nada, somente levavam a um lugar onde eles deveriam ouvir o que tinham para ouvir. E quando Deus então tem eles lá, e quando esta sétima trombeta, que é Moisés e Elias, agora o ponto que eu quero salientar aqui é que é uma trombeta, 2 anjos com uma trombeta, 2 anjos com uma mensagem. Não são 2 anjos com 2 mensagens. Um anjo, 2 anjos com uma mensagem. É o 7º selo 173. O 7º selo 173. Eu deixei escapar aqui. Muito obrigado. Graças a Deus. É aqui, né? Ele diz assim: este tempo foi entre o 6º e o 7º selo, em que ele chama estas 2 pessoas mencionadas por Jesus em Mateus 24 e versículo 31, que acabamos de ler. Veja, as trombetas aqui, as 2 testemunhas. Quando a trombeta soa, é a trombeta das 2 testemunhas, da era da graça para os judeus. Uma trombeta soa, note, uma trombeta soa. Ele disse, e soa a trombeta. Agora note aqui no 31, e ele enviará os seus anjos, não um, veja, há 2 deles, com rijo clamor de trombeta. Que é isto? Quando Deus se apronta para falar, há um clamor de trombeta. Essa é sempre a sua voz, está chamando para a batalha. Deus fala, estes anjos sairão com clamor da trombeta. Nós tivemos ali, né? Muito bem. Estes anjos sairão com o clamor da trombeta. Então, 2 anjos, 2 profetas, Moisés e Elias, Apocalipse 11, as 2 testemunhas, sairão com uma mensagem, com uma trombeta. 2 anjos com uma trombeta. Deus peculiarmente usa 2 profetas para esta mensagem da 7ª trombeta para com os judeus. Agora, no meio de tudo isso, aqui em Apocalipse 7, o irmão Branham, eu volto a repetir, por que eu estou falando? O pastor se preparou para falar sobre o 7º selo, está falando sobre as trombetas, sobre a 7ª trombeta, sobre Israel. Eu estou seguindo as pegadas do profeta. Ele disse, é o único material que nós temos. E vimos, por que é o único material? Ora, o 7º selo, tenha isso em mente. O 7º selo, como o irmão Branham criou uma expectativa desde a primeira noite para o 7º selo. O 7º selo foi revelado, foi mostrado, mas não ao público. As pessoas saíram sem saber. Bom, até hoje indagam, mas foi aberto, o irmão Branham disse que não foi revelado. Temos que ter uma mente, uma percepção profética para juntar as coisas. Porque o irmão Branham disse, necessitará, ele diz aqui na mensagem das eras, não adiantará somente um leitor comparando versículo com versículo, eu posso usar aqui parágrafo com parágrafo, necessitará a habilidade de ouvir de Deus. Se necessitará instrução do Espírito para compreender a palavra. Porque foi aberto, foi pregado, foi esclarecido, mas não da forma como um documentário, não, ainda está de uma forma sobrenatural. Então nós temos o 7º selo como o único material, ou o capítulo 7, como o único material para mostrar a caminhada deste 7º selo. Ao toque daquelas trombetas como guerras, eles foram para a sua terra. Ao toque da 7ª trombeta, através de Moisés e Elias, os trombeteiros da 7ª trombeta, eles conhecerão Jesus Cristo. E o que aconteceu conosco?
nós fomos tirados das denominações. Sai dela, povo meu. E viemos para a mensagem. Depois de estar na mensagem, então nos é revelado Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, o 7º selo. E nós vimos o Senhor Jesus. Como vimos o Senhor Jesus? Não em forma corpórea. Nós vimos ele em forma de palavra revelada. O cordeiro 7 pontas, o cordeiro 7 olhos, que desceu à terra, o livro aberto. Como que os 144.000 vão ver Jesus? Através da palavra, o mesmo padrão. Através de ouvir a palavra sendo pregada, através das 2 testemunhas, eles reconhecerão Jesus Cristo e chorarão e lamentarão e crerão e serão batizados com o Espírito Santo. Agora, tudo está escondido ali naquele 7º capítulo de Apocalipse 7, porque entre aquelas guerras, como já falei, está o mensageiro, está lá batizando no Rio Raio, 1933, está lá buscando resposta da sua vida mal compreendida quando o anjo do Senhor apareceu a ele. Está lá em seu ministério nos anos 40, 50, 60, Deus trazendo a mensagem para um povo, para que esse povo chegue ao selamento, para que tenha condições de serem arrebatados. É como Lucas 17:30 nos diz, como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. Assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Nos dias de Noé, Noé não era o tipo perfeito da noiva, era Enoque. Enoque que foi arrebatado. Mas a Bíblia mostra nos dias de Noé, mostrando que a cena, porque lá nos dias de Noé era o 7º selo, o 7º selo estava lá, o 7º selo arrebatou Enoque, Enoque era o 7º depois de Adão. Então, nos dias do 7º selo, lá, o que é mostrado na Bíblia é os dias de Noé, a cena do 7º selo nos dias de Enoque. E nos dias de Ló, que saiu de Sodoma, Ló não era o personagem principal do 7º selo daqueles dias. O personagem principal era Abraão. Mas não diz nos dias de Abraão, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Não diz nos dias de Enoque, nos dias de Abraão. Mas Abraão estava lá. Também Enoque estava lá, que foi arrebatado naqueles dias. O 7º selo nos dias de Abraão, Elohim vindo em um corpo de carne, revelando os segredos dos corações de Sara, do coração de Sara, trazendo juízo sobre aquelas cidades. O 7º selo naquele tempo acontecendo. Assim também, aqui em Apocalipse 7, o único material que nós temos não mostra o mensageiro, não mostra a noiva, não mostra o arrebatamento, mas nós estamos ali, entre as trombetas. Entre as trombetas. O que acontecerá com os 144.000? Visto que a mesma coisa que acontece com eles lá, acontece conosco aqui. O que acontece com eles lá? Eles recebem a visitação, o dia da visitação, o dia da redenção para eles, o dia da saída deles das denominações judaicas. E lembre-se, nesse tempo está grande a confusão lá, porque eles estão tentando voltar a sacrificar, e o terceiro templo, e todas essas coisas acontecendo. Os 144.000 vão ser livres deste enredo, como nós fomos livres aqui. É a mesma coisa. O que está acontecendo no dia da visitação para os 144.000 lá na Palestina? Quando o 7º selo, em forma de 7ª trombeta, está sendo revelado para eles. Eles têm Moisés, eles têm quem mais? Elias, e eles têm quem mais? Cristo. Porque aquele anjo que subiu do lado do sol nascente, que tem o selo de Deus, é Cristo. Então eles têm Elias, eles têm Moisés e eles têm Cristo. Bom,
Se o que acontece sob a sétima trombeta é o que acontece sob o sétimo selo, é a mesma coisa, como vimos no 155 da Festa das Trombetas, então vai ter que ter aqui a mesma coisa. Deixa eu ler aqui na mensagem a revelação de Jesus Cristo, no parágrafo 40. É 40? É o 40 em diante. 40 em diante. Muitos anos atrás, quando o anjo do Senhor se encontrou comigo, aqui embaixo no rio, a primeira vez, e apareceu naquela luz, e as palavras que ele falou ali, 11 anos mais tarde, onde entrei numa reunião, esta pequena mulher se levantou e falou em línguas e interpretou. Foi palavra por palavra a mesma coisa que aquele anjo disse. O que o anjo disse? Assim como João Batista foi enviado com uma mensagem, tu, e precursou a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Então, o irmão Branham diz, uma mulher entrou na reunião, falou em línguas, interpretou e disse palavra por palavra o que o anjo falou lá no rio. E esta mesma pequena mulher, quando eu entrei no tabernáculo, ou no lugar em Shreveport, onde estávamos, no tabernáculo Vida, o Espírito Santo se moveu sobre aquela mulher e disse palavra por palavra o que ele me disse lá em cima no morro. Então o Espírito começou a se mover e dar interpretação, predizendo coisas pela revelação, por profecia, as coisas que aconteceriam na reunião na noite seguinte, e nenhuma vez falhou. Antes disso, uma pequena mulher se levantou na reunião, uma mulher batista veio ali, não sabendo o que poderia fazer, e ela estava de pé no meio da reunião, e o Espírito Santo caiu sobre ela, e ela começou a falar línguas, uma mulher batista da primeira igreja batista de Shreveport. E então ela não sabia o que tinha feito. E então, antes que pudesse dizer alguma coisa, o Espírito Santo deu a interpretação e disse, assim diz o Senhor, dentro de 3 meses haverá o Espírito de Moisés, Elias e Cristo ministrando nesse tabernáculo. Ali aconteceu isto perfeitamente. Você viu a perfeição das Escrituras? O que acontece sob a 7ª trombeta para os 144 mil é o que acontece para a igreja sob o 7º selo. Por isso, considerando estas coisas, é que o irmão Branham foi por esse caminho quando foi falar do 7º selo. Porque ele não podia declarar todas as coisas. A mente eleita captaria. Então ele está dizendo o que acontece com eles lá. Eles foram empurrados para a terra, eles estão lá. Então, o anjo, Cristo, aquele que sobe com o selo do Deus vivo da banda do sol nascente. E ele apareceu aqui, a mesma cabeça, lá do Oriente, de 2000 anos atrás, mensagem provando sua palavra, apareceu aqui no Ocidente. Mas esta mesma cabeça, Cristo, ou cabeça, ele faz o ciclo e volta para os 144 mil e aparece ali, da banda do sol nascente. Não é Jesus que aparece lá para eles, com as marcas de cravos? Não, veja aqui na Mensagem das Eras, página 35, como que nós vimos Jesus, como que eles verão lá, sob a 7ª trombeta, o Jesus Palavra apresentado através daqueles 2 trombeteiros, Moisés e Elias, tocando uma trombeta, não 2 trombetas. 2 trombetas empurraram eles para lá, a 5ª e a 6ª Guerra Mundial. Mas a 7ª trombeta, antes que se desencadeie a 3ª Guerra Mundial, é Cristo, através daqueles 2 profetas, dando-se a conhecer para eles. Mensagem das Eras, página 35.
Apocalipse 1, versículo 12. E virei-me para ver quem, na Bíblia em inglês, versão Rei Tiago, em vez de quem, lê-se a voz. Virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. João não diz que virou-se para ver aquele cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. Eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz. A voz e a pessoa são uma única e mesma coisa. Jesus é a palavra. João 1, versículos do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Jesus, o 7º selo. Jesus, o 7º selo em forma de 7ª trombeta, lá para eles. Encerrando aqui, mensagem a Festas das Trombetas, parágrafo 273. Pense nisto, é o tempo do fim. Pessoal, aleluia! O grande dia do Senhor está à mão. Juntem-se. Festa do Messias. Eles o rejeitaram e eles se darão conta de que aí está seu Messias. A Bíblia diz que coisas tremendas assim aconteceriam. A Festa das Trombetas, 273. E que coisas assim aconteceriam? Em Apocalipse 11, chama o ministério dele, será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora das tradições judaicas, do mesmo modo como a mensagem do 7º anjo chamou a noiva para fora da tradição pentecostal. Recordem, Moisés e Elias são para chamar Israel para fora da velha expiação do cordeiro e ovelhas, e sangue e cabras, e sacrifício, para o verdadeiro e vivente sacrifício, para a palavra. O verdadeiro e vivente sacrifício, a palavra. E a mensagem do 7º anjo, sob a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo. O mesmo selo é para quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra, Cristo, personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. A ciência provou isto por fotografias, a igreja conhece isto ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto, porque ele nunca nos disse nenhuma coisa em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá. Nós temos ali, né? Estamos no 273. Eu olhei para cima e são 12 horas, a hora da meia-noite. Está aqui, amigos, sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Perfeitamente como isto. Isso, vejam, isso não vai ser alguma organização que vai descer lá e chamar os judeus. Vão ser 2 homens, Moisés e Elias, ambos profetas. Graças a Deus. Quero encerrar com a escritura de Daniel, capítulo 9, versículo 22. Porque só resta 3 anos e meio para Deus encerrar a redenção para com os judeus. Neste plano de redenção de 70 semanas, nós, gentios, fomos introduzidos no meio da última semana. Deus partiu a última semana, 7 anos em 2 partes. 3 anos e meio o ministério de Jesus, aí veio 7 eras da igreja, 3 anos e meio Moisés e Elias. É o que diz aqui no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 22. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, o que Deus tem para realizar com os judeus são 3 anos e meio. Vai ser completada a obra em 3 anos e meio. Não resta mais nada para frente no tocante de obra a fazer. Eles serão mortos, Moisés e Elias também serão mortos, ressuscitarão, subirão ao céu, encerra-se o período da graça para com os judeus. A noiva já tem tido seu tempo. A noiva, antes que aquela grande tribulação iniciasse, ela já tem o seu caminho para o lar, como Enoque, antes de Noé, como Abraão, antes que Ló saísse de Sodoma. Nós estamos ali, em meio a essas trombetas, escondidos no meio destes distúrbios. O mundo nada sabe, o mundo nada conhece, o mundo só comenta sobre política, vão prender um, aí soltam, agora vão prender o outro, daqui a pouco solta também e prende a mulher de um, a mulher de outro. Estou falando da política, vocês entendem, né? E o mundo, e guerras, e fome, e pestilência, no meio de tudo isso, o 7º selo, Cristo, trabalhando no coração de um povo, escondido de tudo isso, escondido entre essas trombetas, entre Apocalipse 9 e Apocalipse 11, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, Apocalipse 10, o anjo forte desce para nos tirar deste caos, deste enredo, deste mundo, deste hospital de pestilentos. Deus abençoe a cada um de vocês que me acompanharam aqui e espero que o Espírito Santo coloque as coisas tudo em ordem em sua mente, em seu coração. Se você não entendeu tudo, você não pôde dizer amém através do entendimento, mas eu sei que no teu coração você disse amém. É a palavra de Deus. E certamente o Espírito Santo achará uma maneira de acalentar tudo isso em teu íntimo, organizar todas as coisas, porque isto não veio para a denominação, não veio para o mundo, isto veio para a noiva, foi revelado para nós, e aqui estamos nós regozijando com esta palavra. Querido e amado Deus, abençoa teu povo, Senhor, agradecemos por tudo, e eu peço uma bênção especial sobre cada um que me acompanhou, Deus bendito, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada mesa, sobre cada membro de cada família, Senhor, sobre cada igreja, cada pastor verdadeiro, Senhor, cada povo, Senhor, cada grupo, por pequeno que seja, estejam todos guardados debaixo de tuas mãos. Sabemos que estamos protegidos, Senhor, debaixo, Senhor, guardados nesse pavilhão de graça, neste lugar, Senhor, que um dia será levado para o céu. Este 7º selo, essa tua palavra, esse teu cuidado, Senhor, esta rocha bendita que estamos guardados. Sob ela, Senhor, nenhuma praga cai. Muito obrigado por tudo, Senhor, te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Um grande shalom. Até o nosso próximo trabalho. Amém.